Eu comecei com esporte, mas de uma forma muito por acaso. Porque quando eu entrei na faculdade, na verdade quando eu passei no vestibular, eu ia começar a faculdade no final de fevereiro. E em janeiro, um amigo estava olhando classificados do jornal, procurando um emprego, e ele viu lá um anúncio. Procura-se repórter esportivo. E falou: Chico, tu já fez o curso de radialista, né? Estão pedindo aqui um repórter esportivo. Eu falei: não, mas espera aí, eu nem entrei na faculdade ainda. Eu só fiz o curso, né? A gente fez umas aulas práticas lá, mas não é pra mim isso. E qual é a emissora? Ele falou: não diz, mas vai lá, o endereço tá aqui. E eu fui, bati lá. Era numa rádio da Legião da Boa Vontade, de Porto Alegre. E essa rádio, ela era ecumênica, né? Tinha orações o dia inteiro e tal. Só que ela tinha uma bandeira do esporte. E eu, na época, né, ouvia muito os grandes veículos, né? E não conhecia, não sabia, né? E descobri que eles frequentavam os jogos juntamente com as outras emissoras. Eu cheguei lá, não tinha mais a vaga. E aí eles falaram assim: ah, mas se você quiser conversar com a supervisora aqui e tal. Era a dona Vera Quedinal, nunca esqueci o nome dela. E aí eu conversei com ela, ela me disse: eu não tenho mais a vaga, mas se você quiser vir aqui participar do programa, conversar com as pessoas, tudo bem, pode ser. E eu achei aquilo interessante para quem ia começar na faculdade. Eu cheguei lá no primeiro programa, assim, conhecendo as pessoas, e naquela época aconteceu uma informalidade que hoje seria meio impensada. O produtor chegou para mim e disse assim: cara, eu gostei de ti, vamos te testar como repórter. Vem aí fazer um teste aí e tal. Eu fiz um teste no estúdio e ele falou: gostei, olha só, a gente tem um vale transporte para te dar, para tu te locomover, e a gente tem um refeitório aqui embaixo, tu pode almoçar aqui. A gente não tem salário, pode ser? Pode. Em pouco tempo eu apresentei o programa, eu fui repórter de campo, isso antes de eu entrar na faculdade. Então quando eu entrei na faculdade foi muito louco, porque eu era calouro, eu estava no meu primeiro dia de sala de aula, todo mundo ali começando, imaginando, e as pessoas, alguém aqui já trabalha na área, e eu não levantei a mão, porque eu tinha vergonha de dizer que eu já trabalhava na área, porque eu falava assim: cara, não pode ser, mas era. O esporte sempre esteve presente na minha vida porque o meu pai sempre torceu muito e eu sempre acompanhei jogos de futebol desde pequeno, mas nunca imaginei que isso fosse virar uma profissão para mim. E foi muito louco porque quando eu me vi repórter esportivo, eu me vi de novo com aquela familiaridade, como se eu tivesse dentro de casa, como se aquilo sempre fizesse parte de mim. Foi uma coisa muito fácil. E eu tinha tido outros empregos, outros trabalhos, com coisas que você precisa, que demora para assimilar, com processos, enfim. Aquilo não, aquilo saía. E meu pai sempre dizia para mim, falou assim: nossa, isso é muito natural teu, né? Tu decora escalação, tu acompanha os campeonatos, eu me confundo todo, o que é Copa do Brasil, o que é Campeonato Brasileiro. E eu sabia tudo, porque eu ouvia tudo. Então, aquilo sempre fez parte de mim. Então, foi natural. O que aconteceu? Eu fiquei um ano nessa rádio da LBV fazendo esporte, só que eu não recebia, né? E eu precisava pagar minha faculdade. Então eu saí para procurar emprego no comércio. Eu comecei a bater no shopping e aí eu consegui um emprego numa livraria, que também tinha um pouco a ver e tal. E o cara que me entrevistou, ele falou assim: a vaga que eu tenho é para o setor musical. E foi muito legal, porque eu ampliei meu conhecimento sobre música, sobre cultura pop, mas eu nunca deixei aquele bichinho da comunicação tinha me mordido, né? E eu continuei estudando, usei isso para pagar minha faculdade, e eu sempre quis voltar, só que o mercado de comunicação ele é muito fechado. O André Machado, que hoje trabalha na Bandeirantes lá em Porto Alegre, ele era chefe de reportagem da Rádio Gaúcha.
eu fiz uma disciplina de rádio com ele e quando eu saí do estúdio ele falou assim, já trabalhou em rádio? E eu falei, já. Ele falou assim, nossa, tu parece que tá anos-luz na frente dos demais aqui. Eu falei, porque como eu já trabalhei um ano, eu contei minha história. Ele falou, eu não tenho vaga agora, mas daqui a um tempo, quando tu avançar no curso, eu estava no segundo semestre, me procura que a gente tenta, né, eu trabalho na Rádio Gaúcha e tudo mais, e era um sonho para mim entrar na Gaúcha e tal, naquela época. E aí aconteceu em 2004, foi engraçado que ele me ligou, ele falou, tem um teste aqui, eu fui fazer o teste, só que eu tinha uma viagem marcada de férias. Eu cancelei a viagem para fazer o teste. Eu não passei no teste. E eu não fui na viagem também. Ele falou assim, Chico, eu te avisei que era uma seleção. Eu falei, beleza. Só que aí, quando eu voltei para a loja, para a livraria, que eu já estava há um ano e meio, já tinha virado subgerente da loja, eu tinha até, daqui a pouco, uma carreira para seguir dentro do comércio, só que eu abria o shopping, eu fechava o shopping, eu trabalhava 12 horas por dia, final de semana, num trabalho pesado, o salário não era aquelas coisas, né, e tal. Não era aquilo que eu queria fazer, né, eu me adaptei. Quando eu entrei, eu me lembro assim, até hoje, eu voltei de férias, eu entrei assim, as pessoas, pô, Chico, quanto tempo e tal, né, tu voltou e tal. E aí eu dei aquela respirada e falei, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu fui reto na sala da minha chefe e pedi demissão. Nesse meio tempo, o acaso, de novo, né, me ajudou, caiu no meu colo, porque uma produtora da rádio CBN, uma estagiária, estava se formando e ela tinha avisado os chefes dela que ela estava para se formar e ela precisava ir embora. Eles não deram bola, até que um dia ela chegou e falou, gente, a minha formatura é hoje, sexta-feira, segunda-feira eu não venho mais. E aí bateu desespero neles, isso era janeiro, eles ligaram para todas as pessoas do mundo, todo mundo na praia, ninguém atendia o celular. E o Moreto, eu me lembro até hoje que ele me ligou e falou assim, Chico, tá na praia? E eu, não. E ele falou, então tá, aqui é o Moreto da CBN, se tu quiser um estágio, vem aqui pra gente conversar amanhã. E passou muito pouco tempo, eu fui pra Gaúcha, lá eu virei repórter, virei produtor também, de um dos programas mais conceituados de lá, que é o Gaúcha Hoje, do Antônio Carlos Macedo, fui produtor dele. Em pouco tempo eu virei locutor de notícias, virei co-apresentador dele e nas férias dele também apresentava o programa, junto com o Chamada Geral também, que é um programa muito conceituado da reportagem lá. E aí eu fui pra rua, eu fazia falta d'água, eu fazia o buraco da rua, eu fazia trânsito, eu fazia tudo. E isso me deu uma outra visão, mas o esporte me chamava ainda, né? Meu horário era assim, eu entrava às 5 da manhã, e no sábado também, e no domingo eu folgava. E eu dizia, e o esporte funciona domingo, né? Qualquer vaguinha que tem aí. Eu enchi tanto o saco dele, que um dia aconteceu. E eu entrei no esporte de uma forma muito diferente, porque a Rádio Gaúcha naquela época, ela tentou inovar no sentido do comentário de arbitragem. Normalmente as empresas usam um ex-árbitro para comentar arbitragem nas jornadas. A Rádio Gaúcha resolveu formar um jornalista em arbitragem. Quando o Henrique saiu, o Kleber chegou para mim e falou assim, a chance que eu tenho é essa. Tá abrindo um curso na Federação Gaúcha de Futebol de arbitragem. Se você fizer esse curso, você entra no lugar do Henrique e vira o nosso comentarista. Eu aceitei na hora. Por quê? Porque, embora não era um universo que talvez eu me interessasse no início, porque a gente sempre pensa na reportagem, na produção, no comentário, enfim, ser comentarista de arbitragem era um nicho muito específico. Mas eu participaria de todas as jornadas, de todas as transmissões, porque era o único. Narrador, eles revezam. Comentarista também. Repórter, trabalho por escala. Comentarista de arbitragem era só eu. Então eu ia fazer todos os jogos. De uma rádio que tinha uma audiência na época, hoje até nem sei qual, de 150 mil ouvintes por minuto. Eu sempre dizia que eu podia provocar uma guerra no Rio Grande do Sul, porque cada opinião que eu desse, se era pênalti ou não era pênalti, se o jogador estava impedido ou não num Grenal, as pessoas paravam para ouvir a minha opinião.
Ou seja, eu tinha uma responsabilidade muito grande para o que eu ganhava. Eu tentei mostrar isso para os chefes e eles não davam muita bola. Eu sempre me identifiquei muito com a linha editorial da Band e ouvia muito a Band. E coloquei na minha cabeça como alternativa para eu poder dar esse salto, se não fosse naquele momento fora do Rio Grande do Sul, mas ali dentro daquele mercado fechado. E eu aceitei, na hora. E eles falaram assim, você vai ser o nosso comentarista de arbitragem, essa é a tua grife, essa é a tua marca, a gente está te contratando como isso, mas aqui tu vai fazer mais coisas, porque aqui a gente tem uma demanda maior, tem menos pessoas, e aqui tu vai ter outras possibilidades, entre elas a televisão. E isso me seduziu. Não demorou muito, eles criaram um programa de sábado que falava de outros esportes, além do futebol, esportes olímpicos. O Brasil ainda não tinha sediado uma Olimpíada, né? Então as empresas olhavam para isso como um alvo para investidores em esportes olímpicos. Então criar um programa para trazer esse noticiário olímpico, mesmo que aos finais de semana, era interessante. E a gente criou o Esporte Revista e o Baldasso chegou para mim e falou, eu quero que tu seja o apresentador. Eu nunca tinha sido apresentador na vida. Eu comecei a fazer reportagem, comecei a fazer matéria, eu virei comentarista, eu virei o chefe da TV, o Baldasso saiu, os outros chefes saíram, eu virei o coordenador, só que ao mesmo tempo eu virei o repórter, eu virei o apresentador do principal programa da casa, que era o Donos da Bola Local. Na minha primeira participação, a Renata Fã, que é uma pessoa muito profissional, ela criou uma empatia comigo imediata. Talvez por ser minha conterrânea, talvez por ela ser gaúcha, talvez por ela ser colorada e suspeitar que eu era gremista. Não sei. Ela me chamou imediatamente com um tom muito convidativo, em que eu me senti à vontade. O Denilson, com o qual eu nunca tinha tido contato algum, começou a me chamar de galã. E eu entrei na onda. Comecei a fazer caras e bocas e tal. Quando eu comecei a conversar com os outros integrantes da bancada, houve uma sintonia imediata, de provocação até. De eu defender os times do Sul, eles os de São Paulo, e os diretores gostaram disso. Quando o Felipe Bueno desiste de ser repórter e abre essa vaga de repórter, a Renata vai na sala do chefe e fala assim, eu tenho um repórter para trazer. Não, mas ele é comentarista e tal. Não. Ele vem, ele vai ser repórter, ele vai ser comentarista, ele vai ser o que tu quiser. E aí veio o convite. E cá estou. A Mila facilitou bastante essa chegada. Porque eu acho que demorou uns 3, 4 meses assim, para ela entrar na minha vida. Então, esses meses iniciais, eles são de adaptação e tudo é novo e tudo é gostoso. Então não deu tempo de entrar a deprê, né? E eu já conversava com a Mila num grupo de WhatsApp em que a gente foi colocado de personalidades, um grupo muito maluco chamado Café Filosófico. Ele tem atores globais, jornalistas, os palhaços do Patati Patatá, pagodeiros, é muito louco. E volta e meia eles botavam um outro famoso ali e tal, e tinha alguns mais anônimos, assim como eu e a Mila. E eu, como sempre gostei desse assunto de relacionamentos, volta e meia rolavam esses debates no grupo, né? E aí eu já vendi o meu peixe, né? Eu escrevo crônicas e tal, jogava ali um site ou outro. E eu via que a Mila, ela participava junto e com assuntos muito parecidos com o que eu pensava. Eu falei, nossa, essa menina, ela tem a mesma visão sobre determinados assuntos do que eu. E a gente começou a conversar muito, trocava muito ideia, a gente era chamado, inclusive, dos conselheiros amorosos do grupo ali e tal. E a gente virou muito amigo. Aí que tem o X da questão. Ela me ajudou muito nesse processo da minha chegada, porque eu desabafava muito com ela. E a gente tem histórias de vida muito parecidas. Ela também morou com outras pessoas, ela também é muito apegada à família. E a gente passava horas conversando. Horas e horas. Até que rolavam os encontros desse grupo. Vamos se encontrar, se conhecer e tal. E aí a gente começou a se conhecer, se encontrar. E
E essa era uma linha muito tênue, né? Como a gente virou muito amigo, muito próximo, muito confidente, muito conselheiro, até a gente confundir as coisas era um estalo. E a gente confundiu, se questionou, repensou, rolou barraco, foi complicado até a gente aceitar que se gostava, além da amizade. A gente decidiu morar junto antes de qualquer coisa. E a gente, em pouco tempo, 1 ano, né, praticamente, a gente começou a morar junto. E aí aumentamos a parceria, aumentamos o amor, a confidência ainda mais. Até que vem aquele passo natural, né? Aí a gente foi para Nova York, que era um sonho nosso, de conhecer pela primeira vez a cidade. E a gente é muito ligado em filmes e séries, ela tem quadros com filmes românticos que ela já viu, que são os filmes da vida dela e tal. E tem um filme que ela tem 2, né, que ela considera os especiais da vida dela, Orgulho e Preconceito, e o Serendipity, que é o Escrito nas Estrelas, com o John Cusack e a Kate Beckinsale, de 98. E eu assisti várias vezes o filme para pegar referências e tal. E esse filme foi gravado numa cafeteria de Nova York chamada Serendipity 3, que era um local que ela colocou na cabeça que ela queria visitar e tudo mais. Inclusive tem uma cena clássica do filme que acontece no café, no Serendipity 3. E conhecendo a Mila, eu pensei, cara, isso vai ser especial, ela vai gostar. E aí eu cheguei no café e a gente queria sentar na mesa do filme e estava ocupado. Aí a gente teve que sentar numa outra mesa, a gente explicou pro garçom que a gente queria lá para pelo menos bater uma foto. E o cara, pois é, mas eles já estão ali há algum tempo, mas tudo bem, assim que liberar eu aviso vocês e tal. Aí eu, vou no banheiro. Cheguei pra moça e falei assim, olha só, eu quero pedir ela em casamento e tem que ser naquela mesa. Aí ela falou, wow, this is huge. Ela falou assim, caramba. E aí eles deram um jeito, quando liberou o casal, tinha muita gente na fila para ocupar a mesa, eles deram prioridade pra gente. Quando a gente sentou, pediu o milkshake que eles estão tomando, inclusive, o Hot Frozen Chocolate que eles tomam no filme, a gente está tomando, a gente foi fazer a fotinho clássica. Eu falei para ele fazer um vídeo antes da foto. Aí ele começou a gravar, a gente começou e tal, e nesse vídeo eu fui até ela, me ajoelhei, entreguei a nota de $5 para ela e ela não entendeu até que eu me ajoelhei e ela leu o que estava escrito, que estava o pedido em casamento na nota. Ela começou a chorar e tudo mais, e todo mundo começou a aplaudir, tem a gravação disso. Eu sou muito zoado. As pessoas não entendem muito essa minha dualidade. O mundo do futebol, ele é totalmente machista, as mulheres sofrem muito com isso. E os caras que tentam fugir um pouco dessa trivialidade, dessa obviedade, eles também sofrem. Ainda mais o jogador de futebol, né? Que ele vive num ambiente que a gente sabe, ele é muito epidérmico, ele é muito enérgico, ele é diferente, eles se xingam mesmo. É outra realidade. Então eu passo a imagem de uma almofadinha, de um coxinha, por vezes até de um homossexual que não é um hétero vigoroso e tal. Realmente, eu não sou nenhum Stallone Cobra, né? Nada disso, e nem quero passar essa imagem. Eu sou um cara mais delicado, eu sou um cara mais sensível, que gosta de trazer essa imagem, talvez até quebrar um pouco essa coisa mais dura do esporte. E aí, claro, que a piada vem, a zoação vem, mas eu tento, digamos assim, absorver isso e até potencializar isso. Eu tento até surfar essa onda, porque faz parte, isso também me promove e eu acho gostoso. Tem uma coisa muito engraçada, eu recebo, quando eu posto ou postava, né, situações mais sensíveis no meu dia a dia, dos meus textos, opiniões mais sensíveis, numa rede social que ela é massivamente de amantes do esporte e de um público mais machista, vem a zoação, vem a zoeira. No inbox vem mensagem do tipo, cara, concordo contigo, nossa, eu adoro os teus textos, eu uso com a minha namorada, cara, eu e ela, a gente adora ver os teus vídeos, a gente pensa igual a você. Vários me mandam no inbox. Por quê? Porque eles têm medo de se expor, de pensar como eu.
Só que eu penso o seguinte, a gente vive um mundo tão difícil, tão duro, né? E tem público para todo mundo e tem opções para todo mundo. Claro que nem todo mundo precisa se identificar com o que eu penso e da forma como eu ajo. Mas tem muita gente que pensa, sofre, porque eu comecei a escrever por causa disso, as nossas dores são iguais. Não tem uma pessoa na face da terra que não tenha tombado por causa de um amor. Mesmo o mais bronco dos seres, ele chora, ele sofre, ele sente. Então, por mais que ele não admita, ele pode pegar aquilo e usar para ele, e não tem problema. Não quer expor, quer me zoar e depois ir para casa e refletir, tá tudo certo, eu fiz a minha parte. Eu acho que a minha mãe lê os meus textos mais picantes. Afinal de contas, pai e mãe também transam, né? Todas as pessoas saudáveis e dispostas, né, gostam de falar de sexo. O sexo é um assunto tão perene a todos nós. A minha mãe nunca comentou comigo, né, sobre esse texto ou aquele, mas o engraçado é que quando eu postava no Facebook, ela compartilhava. Ela falava só, olha o meu filho aqui postando tal coisa e tal. Então a mãe também tem orgulho do cronista sexual. Eu sou zero ciumento com a minha irmã. A minha irmã é uma pessoa muito bem resolvida. Também me ajudou que ela teve poucos namorados na vida, né? Então ela nunca foi muito vida louca. Ela teve 2 namorados, né? Até hoje e tá com esse há 7 anos já. Então ela é mais sossegada, ela é mais contemplativa, ela é mais tranquila. Só que ela é muito tímida. Então eu lidava bem com os beijos que o Denilson mandava para ela via programa ou com qualquer comentário que alguém fazia, porque o Denilson falava uma coisa, né, vinha todos os comentários. Beijo pra sua irmã, beijo pra sua irmã, beijo pra sua irmã. Só que ela é engenheira e ela é zero câmera, zero exposição. Mas ela entende também o meu trabalho, ela entende, o namorado dela também entende isso, então faz parte do jogo. Ela até uma vez gravou uma resposta para ele e tal. Ela estava um pouco mais altinha, né, porque para se soltar, estava numa mesa de bar aí ela falou, vou gravar uma resposta pro Denilson. Apareceu ela e o namorado, né, e tal, para brincar com ele. Um dia eu levei ela no programa e ela não queria. Eu falei, não, só aparece aqui, não precisa falar nada. Aí eu estava lá em Porto Alegre ainda, entrava só no link e eu avisei os diretores. Eu falei, vai entrar com uma surpresa aí. Eles, tá, tudo bem. Aí fecharam em mim e daqui a pouco foi abrindo. Eu falei, pra vocês, E aí deu aquela gritaria, né? Eles ficaram tudo louco e tal, com ela lá e tal. Foi só isso. Mas eu lido super bem. A minha irmã é uma pessoa... É a pessoa mais importante da minha vida. Então a gente se cuida muito desde que ela cuida muito de mim também, desde que ela nasceu. A minha vida ganhou outro sentido. E então a gente tem essa maturidade, essa preservação, esse companheirismo. Então não me incomoda nada, a não ser quando é algo negativo, se fosse algo agressivo, aí eu viraria outra pessoa. Agora, no momento em que há uma agressão contra a mulher, e a gente está vivendo isso muito hoje, né? Esse posicionamento agressivo, machista, misógino, eu acho que mesmo a brincadeira, ela não é válida. Eu acho que a gente precisa repensar, refletir, mudar a nossa postura. Mas não pode fazer piada com nada? Não, cara, você pode fazer piada com qualquer coisa, menos para diminuir o outro. Mas não pode fazer piada de gordo, não pode fazer piada de negro, não pode fazer piada de mulher? Não é piada. Essas pessoas enfrentam todos os dias uma discriminação e você ri disso, você potencializa isso. Então você pode rir de milhares, de várias maneiras, não diminuindo o outro. Se você brinca entre duas pessoas, que vocês têm a liberdade para isso, vá lá, é aceitável. Mas até o ponto em que o outro se sinta ofendido. Se o outro se sentiu ofendido, aí acabou. Eu acho que eu ter sido criado em volta de mulheres tão incríveis, eu tenho certeza que moldou o meu caráter, moldou a minha forma de pensar, de tratar as mulheres, de enxergar um mundo de igualdade hoje, de ser um cara que não apenas entende como igualdade na sociedade entre homens e mulheres, mas como defende a causa feminista.
por entender que é necessário e por ter mulheres tão fortes e incríveis ao meu lado que sofreram, que sofrem com essa repressão e que tem um potencial absurdo e que ensinam tanto e que ajudam tanto e que merecem mais. E historicamente a gente acabou reprimindo tanto as mulheres. E aí eu sempre tive mais proximidade, afinidade com as mulheres. E aí Deus quis que viesse uma irmã para mim, que eu enchi o saco dos meus pais, eu odiava ser filho único. E aí quando veio ela, minha vida se voltou para ela. E hoje ela se tornou uma mulher tão incrível, tão forte, tão defensora da causa das mulheres. Ela se tornou uma engenheira civil, sabe? Ela me mata de orgulho e a gente sempre foi muito, muito, muito próximo. Então como eu não vou enxergar o poder das mulheres hoje, a capacidade delas, cercado por mulheres tão fantásticas? Como eu não vou defender essa causa se elas só me ajudaram, se elas só me acrescentam e se eu vejo que elas podem tornar esse mundo um pouco menos duro e um pouco mais justo? Porque a gente comete muitos erros como ser humano, mas os homens, olha, a gente tem uma eternidade para pagar de tanta coisa que a gente fez de ruim, né?